residentes, e é sempre um sucesso. São os R1s do Rio de Janeiro, de pediatria, e é um curso que acontece presencialmente no HCE, no Hospital Central do Exército. Nós somos muito bem acolhidos lá, é um auditório amplo, então temos uma média de 150 residentes, 120 em cada encontro. São feitos 4 encontros anuais e com uma frequência sempre muito boa. E esse aqui é o primeiro na era pandemia. E hoje nós temos o nosso colaborador, que é a GSK. Eu quero agradecer aqui a Beth Marçal, que em todos os momentos está apoiando a Sociedade de Pediatria aqui do Rio, com nossos eventos. Beth é fantástica. Quero agradecer a disponibilidade do Dr. Gessé, que tem uma agenda assim muito exaustiva, e agora com essa questão de vacina, novas vacinas, vacina do coronavírus, por aí, pintando por aí, e as vacinas do nosso calendário vacinal habitual também. Então, obrigada por estar aqui. Quero agradecer também ao doutor Renato pela presença, por estar aqui com a gente. E eu quero falar para os nossos residentes que bem-vindos à Sociedade de Pediatria, bem-vindos, vocês são nossos futuros pediatras, né? É o que vai levar a nossa voz, tudo que a gente passou para vocês, a gente vai vocês é que vão levar, né? A gente está passando o bastão para vocês aí no futuro, representar cada instituição, né, a que vocês pertencem. E isso é muito importante, realmente, vocês estarem aqui. Eu vou passar rapidamente a palavra aqui para a doutora Cássia Freire Vaz, que é a nossa diretora de relacionamento, que vai falar um pouquinho da importância de ser associado da SOPERJ, tá? E depois vou passar para a Patrícia e Mônica e vamos conduzir a nossa noite, que vai começar com a aula do professor Renato Battaglia e vai ser seguida da aula do doutor Gessé. Bom? Tá? Então, boa noite a todos. A SOPERJ é a casa de vocês. Então, vamos sempre receber vocês de braços abertos. Cássia, pode falar. Cássia, a senhora está mutada, doutora. Está mutada ainda, doutora. Agora foi. Agora foi. Boa noite, gente. Queria agradecer primeiro o convite para essa conversa, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente, desde cedo, aprender quais são os canais que a gente tem para conhecer a nossa profissão, para conversar, para aprender coisas além da medicina. Eu acho que a SOPERJ é um lugar bom para isso, para a gente conseguir se relacionar com os nossos colegas, para a gente conseguir um canal confiável de estudo. Isso é uma coisa que nas nossas sociedades nos ajuda muito. Medicina baseada em evidências, qualidade, a sensação de parceria com os nossos colegas. Isso são laços que a gente consegue construir participando da nossa sociedade. São informações, cursos, e principalmente durante esse período tão ruim que foram os últimos meses, as sociedades conseguiram manter os laços entre os profissionais. Então, essa é uma das vantagens que a gente tem sempre de pertencer à nossa sociedade. Então, a SOPERJ, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem um programa que você pode acessar desde o momento da residência, então, que respeita aquelas restrições financeiras que a gente tem nesse momento, sem a gente perder a qualidade dos serviços que a gente pode ter, que são os informativos educacionais que nós temos, as coisas culturais. Segunda-feira mesmo nós tivemos uma live em homenagem ao Dia do Pediatra, foi super divertido. Então, são coisas que mostram a importância da gente participar da nossa sociedade. Eu acho que uma coisa que sempre vale a pena. Nós estamos abertos a qualquer dúvida, tem os sites, informações, as redes sociais, para a gente poder estar mais perto da nossa sociedade. Espero que todos tenham uma excelente aula. Tá mudo. Patrícia, então eu passo para você. Oi, tá bom. Vou desligar meu Microfone.
microfone, a minha câmera. Tá bom, eu também. Segmento a aula. Boa noite. Então, gente, boa noite. Eu sou Patrícia, presidente do Comitê de Ensino, do Departamento de Ensino da SOPERJ. Então, a nossa tradição é sempre fazer essas aulas, conforme a doutora Kátia falou, mas, infelizmente, esse ano, quando a gente ia fazer a primeira, tudo mudou. Então, a gente resolveu, finalmente, a gente conseguiu se reunir e conseguir chegar a um consenso agora só. Seguindo a tradição, as aulas são sempre relacionadas a temas em que a gente não toca muito no assunto durante a residência, né? Então, hoje, por exemplo, é um tema fundamental para todo mundo, para todo médico, e que normalmente a gente não tem esse assunto durante o nosso curso. Então, a gente vai fazer, hoje vai ser esse dia do direito, né? Que ele até sugeriu como evitar processos. E vão ter mais 3 eventos que seriam, que assim, a gente pegou o que a gente faria numa manhã e dividiu em 4 coisas para não ficar muito cansativo para todo mundo. Então, isso vai ser divulgado de novo, mas agora em agosto vão ter mais 3 aulas. Tá bom? Então, essa é só a primeira, eu espero que vocês gostem e boa noite. Também vou fechar o meu microfone e eu acho que agora o doutor Gessé pode começar, né? Bom, boa noite, então. Patrícia, obrigado. Não sei se a ordem aí ficou resolvida, mas, por mim, fico à disposição para começar. E queria agradecer também pela possibilidade aí de estar conversando com vocês um pouquinho sobre vacinas. Eu sei que o tema central de hoje é um tema mais ligado ao direito, né? Mas eu acho que quando a gente fala de vacina, certamente isso se conecta aí a questões relacionadas ao direito, a prática médica, né, de ter reações adversas, de não fazer vacinas. Então, depois eu acho que o doutor Renato pode até colocar aí alguns exemplos ligados aí a essa questão, a essa área. E o que me coube falar hoje é um pouquinho sobre essa situação atual, né, do que a gente faz em relação à vacinação em tempos de Covid, colocando um pouco mais, exemplificando um pouco mais a questão da vacina contra a doença meningocócica, né, como a gente lembrar aí da importância da gente manter nossas coberturas vacinais em níveis elevados, exatamente para evitar que durante uma pandemia a gente tenha surtos de doenças que são evitadas através de vacinação. Então, eu vou começar aqui a apresentação. Espero que vocês estejam vendo. E se alguém só puder me sinalizar se já está vendo a tela. Tá sim, já está na tela já. Sim. Então, ótimo. Então, é isso daí. Bom, pessoal, então a gente sempre começa falando aqui de 2 questões, né? Nossa declaração de conflito de interesses. Eu sou gerente médico de vacinas da GSK, então falo aqui em nome da GSK. E cito 2 e-mails que são sempre importantes, a gente sempre avisa sobre eles em nossas aulas. O primeiro é o medinfo@gsk.com. Se vocês quiserem algum material específico, artigos científicos ou o material dessa aula, vocês podem utilizar esse e-mail para solicitar, tá? Eu não vou ter tempo aqui, como a nossa aula vai ser um pouquinho mais curta, a gente combinou de que não abriríamos para perguntas, então, se surgirem perguntas, dúvidas, podem encaminhar para esse e-mail e podem encaminhar direto para mim, né? Gessé Alves, e a gente vai ter o maior prazer aí em responder e entrar em contato depois. E um outro e-mail importante é o farmacovigilância@gsk.com, que é onde qualquer profissional de saúde pode fazer registros de eventos adversos, seja de vacina ou qualquer outro produto da GSK, tá? Então, são 2 avisos aí que a gente sempre passa para vocês. Então, eu estava falando previamente da importância da gente manter coberturas vacinais, né? Não só nesse momento atual, mas sempre. E o Brasil, nos últimos anos, vem tido problemas aí com as coberturas vacinais a nível público. Várias vacinas estão aquém daquilo que seria o desejado em termos de coberturas. E aqui eu só coloquei um exemplo, né, do sarampo. Esses são dados aqui que vão da semana 1 até 23, já com mais de 4.000 casos de sarampo. Atualmente a gente já tem mais de 6.000 casos de sarampo notificados no Brasil. Isso principalmente antes do início do fechamento, antes do início da pandemia, mas mesmo nesse momento
a gente continua tendo circulação do vírus, e isso daqui é só para a gente chamar a atenção que é uma doença totalmente evitada através de vacinação, se a gente tem a vacinação feita de forma adequada, em número de doses adequados, e depende apenas de ter uma cobertura vacinal mais ampla para que o vírus não circule no nosso meio, né? E só para a gente lembrar aqui, talvez isso sirva mais como um exemplo do que está acontecendo aí em termos de doenças de transmissão respiratória. Esses são dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, mostrando uma redução do número de casos diagnosticados de sarampo, de solicitações de exames para sarampo e de exames positivos. Então, é interessante a gente ver que após a semana 13 e 14, que foi quando a gente realmente começou aí a circulação maior do Covid e houve aí a recomendação oficial do distanciamento social, esse diagnóstico praticamente despencou, né? E agora eu acho que é um momento de reflexão, né, estamos falando aí em volta às aulas, a recirculação é muito maior do que a gente esperaria ter, o que poderá acontecer com o sarampo e outras doenças de transmissão respiratória que a gente tem circulando nesse momento, e lembrar que a gente pode ter um grande contingente aí de crianças que ainda não foram vacinadas adequadamente. Seja porque elas nasceram nesse período, né, a gente já teria aí cerca de 1.200.000 crianças já nascidas nesse período de março a julho, né, já estamos quase aí final de julho, e a gente teria um contingente muito elevado, né, com uma cobertura vacinal abaixo ainda daquilo que seria já considerado baixo para os nossos parâmetros, né? Isso daqui são dados da Organização Mundial de Saúde falando numa expectativa aí de 117 milhões de crianças sob o risco de adquirir sarampo durante a pandemia, né, em mais de 37 países. E esses são os dados de coberturas vacinais desde 2016 até os dados parciais de 2020. A gente não tem os dados ainda consolidados nesse período, nesse ano, mas a gente vê que para uma série de doenças as coberturas estão realmente abaixo do desejável. Para uma doença como o sarampo, uma doença de transmissão viral, com alto índice de transmissibilidade, a gente esperaria ter aí 95% de cobertura vacinal para evitar a circulação do vírus novamente, né? E a gente sabe que a nossa cobertura realmente está muito abaixo, né? Está abaixo desse valor, né? O que facilita a circulação do sarampo. Bom, e assim como o sarampo, né, a doença meningocócica também é uma doença de transmissão respiratória, né? A gente sabe da gravidade da doença meningocócica invasiva, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é uma doença que tem o seu diagnóstico inicial bastante difícil, porque é inespecífico. Nas primeiras horas de doença, os sintomas se confundem com qualquer outro quadro viral, né? Apenas sinais muito inespecíficos, como febre, mal-estar geral, e ela é uma doença que tem uma evolução muito rápida. Então, uma criança que estava muito bem, em poucas horas, ela começa a evoluir de forma mais grave e começam a aparecer os sinais e sintomas aí de um quadro de meningite ou mesmo de meningococcemia, né, com alterações sistêmicas importantes. Então, é uma doença que evolui de forma muito grave, de forma muito aguda, tem uma letalidade elevada, né? A nível mundial varia de 8% a 15%, e se a gente observar os dados brasileiros, esses são dados de 2016 a 2019, nós temos aqui cerca de sempre mais de 20% de letalidade no Brasil, e no ano de 2019 essa letalidade ficou em 24%. Então, é algo realmente muito considerável, apesar da doença ser uma doença cada vez menos frequente, porque a gente tem um programa de vacinação instituído aí em 2010 bastante efetivo, né? Conseguindo vacinar aí um contingente de lactentes bastante grande, mas é uma doença que ainda é muito grave, a nossa letalidade não vem diminuindo, e aquelas crianças que sobrevivem têm um risco de sequelas também bastante graves. Sequelas que vão, né, de ordem neurológica, perda de audição, alterações de aprendizado, sequelas que às vezes vão ser observadas só anos depois aí do evento, sequelas da própria doença meningocócica, da meningococcemia, onde a gente tem alterações, perdas de pele significativas, às vezes amputações bastante severas. Então, é um espectro de sequelas muito grande.
Só para a gente lembrar, nós temos 5 sorogrupos principais de Neisseria meningitidis, né, que é a etiologia aí da doença meningocócica, e que estão distribuídas de maneira muito diferente em diversas partes do mundo. Então, só para a gente lembrar que a epidemiologia da doença meningocócica ela é bastante variável, ela é muito dinâmica, né, e ao longo dos anos ela pode variar, mesmo dentro de uma mesma área geográfica. Então, é importante a gente ter essa noção de que os sorogrupos eles realmente podem variar ao longo do tempo e eles também variam de acordo com a área geográfica. E a gente pode ver que Brasil ainda tem um predomínio maior de sorogrupo C, mas o sorogrupo B já começa a ser uma causa importante de doença meningocócica, visto que os casos de C vêm se reduzindo de maneira muito significativa desde 2010, né, quando a vacina conjugada foi introduzida no setor público. Especificamente dentro do Brasil, a gente tem diferenças regionais. Região Sudeste, nós já vemos que o B prevalece em relação aos outros sorogrupos, e é importante a gente ressaltar muito bem aqui, isso não quer dizer que esteja havendo um aumento do número absoluto de casos de B, mas um aumento proporcional, porque o número de casos de C vem se reduzindo aí, como eu falei, por conta da vacinação. Em outras regiões, isso pode variar, né? Região Centro-Oeste, região Nordeste, a gente tem um predomínio de C. Na região Sul, embora ainda haja um predomínio de C, é importante a gente lembrar do que vem acontecendo em Santa Catarina, onde o sorogrupo W vem ganhando importância nos últimos anos, com um aumento aí absoluto do número de casos desse sorogrupo. Então, é uma questão realmente de preocupação aí de saúde pública. As autoridades sanitárias no Brasil têm voltado para isso, e é um dos motivos, inclusive, pelos quais a vacina ACWY foi introduzida esse ano no calendário do adolescente no nosso PNI. Né? Então, isso daqui é só para a gente ver um pouco do que vem acontecendo no panorama aí dos sorogrupos no Brasil. Observamos que em 2019 ainda há um predomínio geral do sorogrupo C, mas o sorogrupo B vem ganhando importância. Mas no miolinho desses gráficos, vocês vão ver o número absoluto de casos, e a gente vê aí uma queda muito significativa desde 2010 até 2019, resultado desse programa, né, do PNI. Um ponto importante, a doença é uma doença que prevalece entre os lactentes, crianças abaixo de 5 anos, mas predominantemente em crianças abaixo de 1 ano de vida. Esses são dados brasileiros, mostrando exatamente o impacto aí da doença nessa faixa etária. É claro que a doença pode ocorrer em outras faixas etárias também, mas o lactente acaba tendo a carga maior da doença. Esses são dados do Reino Unido, País de Gales e Inglaterra, mostrando que, além de ocorrer predominantemente no lactente, a doença ocorre de forma precoce, né? Então, em torno do 5º, 6º mês, existe um pico de ocorrência da doença meningocócica, e isso também é importante porque é uma questão que nós sempre precisamos discutir aí com os nossos, né, os pais dos nossos pequenos pacientes, que essa vacinação ela tem que ser feita no tempo certo, no momento certo, ou seja, precocemente, de acordo com o que se preconiza nos calendários vacinais. Né? Para a gente ter uma ideia do que vem ocorrendo a nível mais específico, em crianças com menos de 1 ano de idade, no Brasil, atualmente, o predomínio de B é muito mais evidente, né, do que se a gente olha o panorama geral com as diferentes faixas etárias. Lembrando aqui, de novo, que isso não significa aumento absoluto de casos de B, mas um aumento proporcional devido à redução do número de casos de C. E mesmo em crianças com menos de 10 anos de idade, a gente tem a mesma característica, né? A proporção de casos de B começa a se distanciar em relação aos outros sorogrupos. Então, 70% aí dos casos relatados, notificados de doença meningocócica em 2019 em crianças de menos de 10 anos foram produzidos pelo meningococo B. Bom, adolescentes. O adolescente ele não adoece na mesma proporção que o lactente. Entretanto, o adolescente ele é o principal portador da doença meningocócica. Desculpe, não da doença, mas da Neisseria meningitidis, né? Ele é um portador assintomático da Neisseria meningitidis e ele pode distribuir a Neisseria para outras faixas etárias,
principalmente para os lactentes. Então, o adolescente ele não adoece na mesma proporção que o lactente, mas ele é o principal portador da bactéria. Há dados que mostram, dados internacionais também, mostrando que aos 19 anos existe um pico de prevalência do estado de portador nesses indivíduos, né, com cerca de 23% dos adolescentes nessa faixa etária apresentando algum tipo de sorogrupo de Neisseria em sua orofaringe. E os fatores de risco de colonização de Neisseria meningitidis estão muito ligados aos hábitos de vida do próprio adolescente. Esses são dados bem recentes de um estudo grande de observacional, né, buscando isolar cepas de Neisseria meningitidis em adolescentes no estado do sul da Austrália, em indivíduos no ensino médio, e o que se verificou que alguns hábitos estão bem mais relacionados ao risco de colonização, como fumar o narguilé, o beijo, fumar o cigarro, o tabaco comum, frequentar bares e casas noturnas. Então, há uma coincidência aí de hábitos de vida do adolescente com esses fatores de risco. Além de tudo, também infecção do trato respiratório superior como um fator de risco associado, né? Então, não é à toa que a gente vê aqui que o adolescente acaba sendo o portador principal da doença, tá? Bom, existem dois tipos de vacinas, basicamente, atualmente, né, para prevenção da doença meningocócica. As vacinas conjugadas, então a gente tem a vacina conjugada contra o meningo C no programa público. Nós temos as vacinas ACWY, que estão disponíveis para o lactente em clínicas privadas e também para o adolescente no nosso serviço público, né? Essas vacinas são produzidas com a cápsula de polissacárides desses isolados, né, de Neisseria meningitidis, desses sorogrupos, e essa cápsula é conjugada a um carreador proteico que melhora a resposta imune dessa vacina, que produz uma resposta, um estímulo de imunidade T, o que causa aí uma imunidade de memória, a possibilidade de produzir elevação dos títulos de anticorpos quando as doses de reforços são realizadas, né? Então, a gente tem como exemplo aqui a vacina Menveu, né, que é uma vacina da GSK, que tem aí os sorogrupos ACWY, né, e aqui só para lembrarmos um pouquinho do esquema posológico, né, ela pode ser feita já a partir dos 2 meses de vida, no esquema de 2 doses mais um reforço aos 12 meses, e lembrar que os nossos calendários vacinais, tanto das sociedades médicas, da Sociedade de Pediatria ou de imunizações, mesmo o calendário público preconiza a vacina a partir dos 3 meses, né, mas ela pode ser feita antes disso. E a partir dos 2 anos de idade, a recomendação é de apenas uma dose da vacina, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas lembrando e chamando a atenção que as vacinas polissacarídicas conjugadas, elas têm um papel na redução do estado de portador. Então, é importante vacinar esse grupo etário de adolescentes exatamente porque essas vacinas, elas reduzem o estado de portador e, indiretamente, elas acabam protegendo outros grupos etários, né? Aqui é o famoso efeito de rebanho que a gente pode ver quando a gente vacina um grupo etário e o efeito da vacina, o impacto da vacina acaba resultando também na redução da doença em outros grupos etários, tá? Para o meningococo B, havia um desafio. Essa cápsula polissacarídica do meningococo, ela não produzia a mesma resposta imune. Então, foi preciso aí identificar uma outra tecnologia, que é a vacinologia reversa, né, que eu acabei de passar aqui o slide, que foi uma forma de identificar proteínas da membrana externa dessa bactéria, que pudessem realmente resultar numa imunidade adequada, numa imunidade também não só estimulando células B, mas também células, a imunidade celular, né? E a vacina, então, é produzida com 4 antígenos proteicos, né? São esses aqui. Eu não vou entrar em detalhes no papel biológico de cada um desses antígenos, mas lembrando que a produção de anticorpos contra apenas um deles já é capaz de produzir o efeito bactericida que é desejado e que é o efeito realmente protetor para todas as vacinas meningocócicas, né?
ela tem uma imunogenicidade bem demonstrada para todos esses antígenos. Aqui a gente comparando a imunogenicidade com o esquema inicialmente recomendado, que era o esquema de 3 doses mais um reforço, aqui comparando com o esquema de 2 doses mais um reforço, mostrando que não há aí inferioridade, né, desse esquema com uma dose reduzida, e isso é uma vantagem, né, em qualquer esquema vacinal. E também tem um perfil de tolerabilidade bastante aceitável, é uma vacina que produz efeitos adversos similares às vacinas de rotina, exceto quando ela é feita em coadministração com as vacinas de rotina, onde a gente vê que há um risco maior de produção de febre, né? Então, por isso mesmo, é uma vacina que, em alguns países, se recomenda o uso preventivo aí do paracetamol, né? Que pode ser coadministrado, assim como aqui as demais vacinas, mas esse paracetamol pode ser coadministrado para minimizar esses eventos adversos, tá? Então, a gente tem aqui as vacinas que podem ser coadministradas com a vacina do meningococo B, lembrando que também no nosso calendário ela acaba sendo feita a partir dos 3 meses de vida, o que acaba não coincidindo muito com as demais vacinas, tá? Só que a gente tem aí as vacinas de meningococo ACWY e meningococo B recomendadas no mesmo momento aí dos calendários das sociedades médicas, né? Então é importante a gente demonstrar que a coadministração dessas vacinas não produz nenhuma alteração na resposta imune, nem da vacina do meningococo B, Bexsero, e nem na vacina ACWY, que é a vacina Menveu. E a gente tem esse estudo demonstrando que elas podem ser coadministradas sem interferência, então, na imunogenicidade e também na segurança da vacina, tá? Aqui era só mostrando a informação que eu já havia passado sobre o paracetamol, lembrando que ele pode ser feito com a vacina Bexsero, também sem interferir na resposta imune, na imunogenicidade dessa vacina, tá? Eu vou passar rapidamente a posologia, né, mas é uma vacina que está preconizada a partir dos 3 meses de vida no esquema de 2 doses mais reforço, tá? E a partir dos 2 anos de vida, um esquema de apenas 2 doses, com intervalo mínimo de 1 mês entre elas. Bom, e aí, para todas as vacinas meningocócicas, a gente sabe que os estudos de eficácia, em geral, não são realizados da mesma maneira que outras vacinas, exatamente por ser uma doença pouco frequente. Então, para essas vacinas, é importante se avaliar um correlato de proteção, que é exatamente esse título de anticorpos, que nós chamamos de anticorpos bactericidas, né? E depois os estudos que nós chamamos de estudos de vida real, né? Que são os estudos de efetividade, que vão mostrar aí a vacina em campo produzindo redução, impacto, né, na redução da incidência da doença, prevenindo o número de casos. Então, a gente tem aqui, com a vacina Bexsero, já vários exemplos aí de estudos de vida real em países diferentes, países da Europa, países como Austrália, Estados Unidos, prevenindo surtos em universidades americanas. E no Canadá existe uma experiência interessante de saúde pública, onde na província de Quebec, né, se verificou numa determinada localidade, chamada Saguenay-Lac-Saint-Jean, um aumento na incidência dos casos de doença meningocócica produzidas pelo sorogrupo B, que é essa linhazinha roxa aqui que vocês veem aumentando, enquanto os outros sorogrupos estavam estáveis ou até em redução. E o que o Departamento de Saúde dessa localidade resolveu fazer? Uma vacinação ampla dos 2 meses de idade até os 20 anos de idade, com a vacina Bexsero, exatamente para reduzir esse aumento, essa hiperendemicidade da vacina, da doença meningocócica pelo sorogrupo B naquela região. Quase 60 mil indivíduos eram alvo dessa vacinação, né? Como eu falei, entre os 2 meses e os 20 anos de idade. Mais de 80% recebeu pelo menos uma das doses. Os esquemas vacinais eram preconizados de acordo com as faixas etárias, né? E o impacto disso foi o quê? Bom, primeiro, em relação aos achados de segurança, a vacina se mostrou igualmente segura, como já havia sido demonstrado nos estudos iniciais, né, de licenciamento. Mas o que se mostrou de maneira mais interessante, após 4 anos aí de avaliação dessa intervenção, né, dessa vacinação feita na região,
é que houve uma redução de 96% na incidência da doença meningocócica naquela região, né? A incidência decresceu de 11,4 para 100 mil para 0,4 por 100 mil, com uma efetividade aí que chegou próxima a 80%, levando em conta, inclusive, a população que não era alvo da vacinação, tá? Então, aqui, o que a gente quer mostrar é que essas vacinas realmente precisam desses estudos de vida real, né, que nós chamamos de efetividade, para que esse impacto na redução de casos possam ser avaliados. E a gente tem outros dados aí para sair recentemente, esperamos aí poder mostrar em breve dados de Portugal, da Itália e até mesmo do Reino Unido, né, mostrando esse impacto. A vacina CWY também a gente tem dados, aqui um dado recentemente publicado, feito com militares na Coreia, mostrando aí uma efetividade de quase 90% da vacina, né? Então, em mais de 1 milhão de indivíduos que foram vacinados, após 2 anos de seguimento, foi registrado apenas 2 casos de doença meningocócica de sorogrupos que não eram os sorogrupos da vacina, né? Não eram nem o C, nem o W, nem o Y, mostrando também a efetividade aí em vida real dessa vacinação. Bom, eu agradeço aqui a oportunidade, eu sei que a gente não vai ter tempo de conversar, né, depois, mas eu deixo aquele e-mail inicial, né, que nós havíamos já compartilhado, e acho que eu já deixei de compartilhar minha tela. Obrigada, Gessé. E como essa aula ficou gravada, fica fácil para quem quiser acionar, né, o e-mail, tiver alguma dúvida, conseguir. Tá bom, Léo? Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado e uma boa aula aí, doutor Renato. Obrigada. Bom, obrigada. Então, vamos começar. Vamos começar o doutor Renato. Ele é um médico especialista em pneumologia, pós-graduado em Medicina do Trabalho e fundador do Grupo de Trabalho sobre Direito Médico do CREMERGE. Além disso, ele também é advogado, especialista em Direito Médico. Então, eu acho que ele realmente é a pessoa ideal para dar essa aula para a gente hoje, né? Então, a gente vai pedir para vocês... A gente não conseguiu habilitar o chat, então a gente vai pedir para quem tiver alguma dúvida que levante a mão, que a Mônica, que é a moderadora, vai anotar quem é, e aí a gente vai dar a palavra para a pessoa fazer a pergunta pessoalmente, tá bom? Então, vamos começar. Patrícia. Oi, pode falar, Mônica. Então, a gente vai fazer isso no final da aula, tá? Isso, no final da aula. O doutor Renato vai dar a aula dele e no final a gente vai reservar um tempo para as dúvidas, né? Então, é só habilitar a mãozinha que tem aí na tela e eu vejo aqui, anoto o nome da pessoa e no final a gente chama a pessoa para fazer a sua pergunta, tá bom? Tá bom, então vamos lá. O habilita aqui, posso mostrar, doutor? Começamos? Aí, deixa eu só abrir aqui. Tá aparecendo? Não. Para mim não aparece. Agora sim, tá? Você tem como... Tá ótimo. Para mim tá ótimo, tá? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem o senhor, doutor. Queria agradecer às doutoras Mônica, Patrícia e Kátia pelo convite, pela possibilidade de estar aqui hoje, junto com os pediatras, os residentes de pediatria, a SUPERJ. É uma honra muito grande, é um prazer realmente estar conversando com vocês. Mostra o primeiro slide, por favor. Tá? Só um minutinho. A ideia, na verdade, para mim não tem slide nenhum. A ideia, na verdade, não é uma aula, a ideia é conversar e eu me comprometo com os médicos que estão me ouvindo. Está aparecendo em tela cheia? Apareceu o primeiro, ok. Pode passar o seguinte. Isso, tá? Meu compromisso aqui é, não falar em juridiquês, tentar falar numa linguagem que o médico entenda, tá? Segunda coisa, não apavorar ninguém, não falar, eu tenho, infelizmente, de vez em quando a gente vê umas palestras em que
fica uma impressão de que estamos apavorando o médico. Acho que não há razão para isso. Né? Faça o seguinte, por favor. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Não, enfim, estou totalmente à vontade. Tá? Não recebi nenhuma forma de ajuda ou patrocínio para esse trabalho. Tá? Eu vim aqui hoje para contar essa historinha, uma história para vocês. Não estou vendo isso como uma aula, estou vendo isso como uma conversa, contar uma história de o que está acontecendo hoje na área do direito médico. Tá? Vamos passar ao próximo. Eu vou tentar falar esse assunto em 30, no máximo 40 minutos. Eu vou pedir que uma das doutoras me avise quando tiver 25 minutos, por favor. Tá? Bom, o cenário atual que a gente está vendo por aí, o que está acontecendo hoje? Diferente. Eu fiz residência médica há muito tempo atrás, numa época em que o paciente praticamente quase que olhava para o chão, não olhava para o olho da gente. Qualquer coisa que a gente falasse, sim, senhor doutor, os pacientes não contestavam nada. Isso acabou há muitos anos. Tá? A Constituição Federal de 88, o Código de Defesa do Consumidor de 1990, eles trouxeram cada vez mais a noção de cidadania, de dever de informação. Então, hoje, essa palavra eu acho muito feia, empoderamento, mas é o que se fala. O paciente hoje tem um poder que não tinha há 30, 40 anos atrás. Ao mesmo tempo, eu vejo uma grande fragilidade do médico. Médico é aquele cara que passa 6 anos fazendo faculdade de medicina, depois ele vai fazer 3 de pediatria, depois vai fazer mais 1 ou 2 de especialização. Eu tenho uma nora que faz pneumologia pediátrica no fundão. Ela fez R1, R2, R3, agora ela é R4 de pneumologia pediátrica, e eu também passei por isso. Né? Então, vocês 6 de medicina, 2, 3, 4, 5 anos de residência, você não tem uma única aula de direito. Você não tem uma única aula de gestão. E aí você se forma, sai, se junta com 2, 3, 4 colegas, resolve abrir uma clínica, e ninguém tem a menor ideia de custo, de contabilidade, de nada, de marketing, de nada. Quando fala de lei, então, a fragilidade é maior ainda. Que hoje está tudo judicializado. Hoje, por qualquer motivo, alguém recorre à justiça que acha que o seu direito foi lesado ou acha que não foi bem atendido, qualquer outra razão. Tá? Vamos para o cenário seguinte, a continuação. O próximo slide. Sim? Se eu tiver como passar por aqui, me fala, eu passo. Isso, vamos lá. Esse é um fato também. A área do direito e as áreas do direito e da justiça não têm a menor ideia da área da medicina e vice-versa. Adiante. A gente vê pessoas que estão julgando o suposto erro médico que não têm a menor ideia do que seja o funcionamento do ato médico da medicina. O próximo, por favor. Medicina hoje é atividade de risco. Você nunca sabe quando o paciente sai do teu consultório, amassa aquela prescrição que você fez com todo cuidado, joga fora e pensa assim, esse médico é horrível. E ele resolve que vai te processar. Vamos adiante, por favor. Mais um próximo slide. Ok. O que a gente pode falar hoje? Aqui tem um resumão bom. Tá? Eu botei de o que temos para hoje. Eu começo com 5 deveres. O dever de cuidar, o dever de se aprimorar, o dever de respeitar a autonomia, o dever de respeitar o sigilo e o dever de informar. Quando eu falo em dever de cuidar, o médico não tem nenhuma obrigação de curar. O médico não tem sequer o dever de curar. O médico tem o dever de cuidar. Curar pode acontecer. Não é esse... O não curar não houve falha. O não cuidar pode haver uma falha. Então, o dever médico é o dever de cuidar. O segundo dever é de se aprimorar. Tá? Pra vocês terem uma ideia, há coisa de uns 5 anos, eu estava lendo uma revista de oftalmologia e eu vi uma coisa interessantíssima. Um tribunal na Holanda, o juiz condenou o oftalmologista porque ele estava usando uma técnica antiga já em desuso. O juiz não entende nada de medicina,
tinha um perito, que era oftalmologista, o perito do juiz ao lado do juiz, na sessão de treinamento. Esse perito entra num site de busca e mostra para o juiz que aquela forma, aquela técnica que aquele oftalmologista usou, naquele procedimento cirúrgico, era uma técnica que já não se usava. Nessa hora, o juiz virou para o doutor e falou: doutor, a técnica que o senhor usa não se usa mais, vou lhe condenar. E condenou aquele oftalmologista. Então, uma coisa que a gente sempre tem muito claro é: se você resolveu fazer medicina, meu amigo, você vai estudar o resto da vida. É claro que você sempre terá a prerrogativa de fazer as coisas do seu jeito, desde que o fazer do seu jeito tenha embasamento pela comunidade científica, pelas boas normas de procedimento. Se você está fazendo um procedimento que só você faz, ninguém mais faz aquilo, cuidado, tá? Porque é uma obrigação sua estar atualizado. Uma obrigação de respeitar a autonomia, acho que é óbvia, todo mundo sabe disso. Respeitar o sigilo também, todo mundo sabe disso. O dever de informar é muito importante, porque a gente tem visto situações muito comuns no tribunal, que não há erro médico. O próprio perito do juiz, que é médico, e no caso de vocês, o perito do juiz vai ser um pediatra. O próprio perito do juiz confirma que não houve erro médico. Ah, mas faltou o dever de informação, faltou o TCI, o termo de consentimento informado. Nessa hora, o juiz vira e fala: doutor, vou lhe condenar por negligência, porque o senhor foi negligente, o senhor não informou o paciente, não pediu que ele assinasse um termo de consentimento informado. Então, vejam que, mesmo diante de umas circunstâncias em que está provado que não houve erro de conduta, não houve erro de diagnóstico, de tratamento, você não errou nada. Se você não informou, já está havendo condenação praticamente certa por ausência de termo de consentimento. Eu risquei esse TCI, vocês estão vendo o TCI riscado, porque eu gosto mais de uma coisa que nós estamos aos poucos falando e implantando no Brasil, que é o seguinte: é a tomada de decisão compartilhada. Estou partindo do princípio que vocês ainda vão usar o termo de consentimento, daqui a pouco eu vou falar mais neles, tá? Mas comecem a se acostumar com a ideia de termo de tomada de decisão compartilhada. Na decisão compartilhada, qual é a maior diferença? Há muita crítica em cima do consentimento informado. Tem gente que fala em termo de consentimento livre, esclarecido, é a mesma coisa. Se ele consentiu é porque é livre, se está informado é porque é esclarecido. Tá? Eu acho mais simples falar TCI, mas muita gente fala TCLE. Nesse tipo de termo, a crítica que se faz maior é que muitas vezes é um blá, blá, blá. O médico fala, o paciente diz que entendeu e assina. Então, muita gente acha que o termo de consentimento informado poderia ser uma espécie de um cheque em branco do médico. A noção de tomada de decisão compartilhada ela é mais moderna e acho que ela tem tudo para vir a suceder o consentimento informado. Qual é a diferença aqui? Na tomada de decisão compartilhada, eu converso com o paciente, eu explico o que está acontecendo, eu pergunto a ele quais são as preferências dele, as opções dele, e na opção que ele está me propondo de tratamento, de procedimento, se aquilo que ele está me propondo não contraria o estabelecido pela ciência, eu aceito, é compartilhado. Então, o paciente vai me dizer como ele quer ser tratado e, desde que isso não ofenda códigos de ética, código de conduta, nem a ciência, vamos fazer a decisão compartilhada, vamos fazer como o paciente quer. Então, isso acho que vai começar a se expandir mais nos próximos anos. O terceiro termo, que eu botei aí, tá? É um termo de conduta pós-procedimento. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, não tenho visto isso, mas se eu hoje tivesse com prática, eu não tenho mais prática médica, tá? Eu não trabalho mais como médico, trabalho exclusivamente como advogado de médico. Mas se eu hoje estivesse ativo na medicina, eu faria o paciente assinar um termo de conduta pós-procedimento, em bom português. Se o senhor não segue a minha orientação após o procedimento, eu não vou ser responsabilizado. Se o senhor faz um procedimento cirúrgico comigo e eu lhe digo tudo que o senhor tem que observar no pós-cirúrgico, de repouso, de tomada de medicação, etc., e o senhor não faz, eu não vou ser responsabilizado. Então, eu não tenho visto, até hoje eu não vi esse termo de conduta pós-procedimento, mas se eu estivesse hoje trabalhando como médico, eu iria fazer o meu paciente assinar isso.
Tá? Bom, fora desses 5 deveres, todo mundo já deve ter ouvido falar em obrigação e responsabilidade, né? Para não ficar muito afundado no direito, vamos dizer rapidamente o seguinte: tem 2 tipos de obrigação: obrigação de meio e obrigação de resultado. Obrigação de meio é aquela que, como o nome fala, o médico emprega todos os meios possíveis para tentar conseguir o resultado. Ele não está obrigado a conseguir o resultado. Tá? Ele está obrigado a usar todos os meios possíveis. A obrigação de resultado é diferente. Na obrigação de resultado, o médico está obrigado a conseguir o resultado. Então, na obrigação de meio, o fator diligência é fundamental, ou seja, eu fiz tudo. Eu fiz todo o possível. Ah, mas não conseguiu, não importa. Eu fiz todo o possível, usei todos os meios possíveis. Okay? Na obrigação de resultado, o fator diligência nem é tão importante. Não. Volta ao slide anterior, por favor. Isso, obrigado. Na obrigação de resultado, não importa se eu fui diligente, caprichoso ou não. Importa o seguinte: conseguiu o resultado? Tá bom. Cumpriu a obrigação. Ok? Na pediatria, as obrigações são todas de meio. Vocês não têm que se preocupar muito com a obrigação de resultado. Tá? Falando de responsabilidade, existem 2 tipos de responsabilidade: a subjetiva e a objetiva. Responsabilidade subjetiva, quando eu falo de uma coisa subjetiva, é algo que tem que ser provado. É algo que eu acho que é assim, mas o outro acha que não é. Uma coisa subjetiva. Quando eu falo de uma coisa objetiva, não se discute, aquilo é objetivo. Né? Então, para vocês nunca mais errarem responsabilidade subjetiva ou objetiva, vou dar um exemplo bonito que não dá para esquecer nunca mais. Exemplo: quando eu digo assim, o Flamengo é o melhor time do mundo, para os anti-rubro-negros, isso é subjetivo, eu tenho que provar. Quando eu digo o Flamengo é o melhor time do mundo, para os rubro-negros, isso é objetivo, não tem que discutir nada. É claro, é óbvio. Então, ficou claro? Então, a responsabilidade subjetiva, eu tenho que provar a culpa de quem agiu, do suposto erro. Na responsabilidade objetiva, eu não preciso provar a culpa, porque objetivamente já se entende que houve um erro, uma falha. Ok? Muito bem. Quais são as obrigações de resultado que se admite ainda, infelizmente, eu não concordo, mas é que o tribunal admite? Anestesia, cirurgia plástica estética, okay? Patologia, anatomia patológica, no caso, ok? E imagem, radiologia. Esses 4 são carro-chefe. O raciocínio, ao meu ver, é absurdo. O raciocínio para dizer que a obrigação do anestesista é de resultado é o seguinte: vem cá, a criança não estava bem, não estava desperta, você não anestesiou, traz de volta. A ciência não está avançada, traz de volta. Eu acho esse raciocínio tosco, mas é o raciocínio que se emprega hoje no meio judicial. Tá? Radiologia. Doutor, o senhor não está olhando a TC, a chapa não está na sua frente? Como é que o senhor erra? Minha resposta é o seguinte: erro porque eu não sou Deus, que eu posso falhar. Mas os tribunais entendem que quando você olha uma chapa de radiologia, você não pode errar. Quando você olha um fragmento de um tumor, que você está olhando na lâmina, no microscópio, você não pode errar. E esse é o entendimento dos tribunais. Okay? Especificamente, então, voltando para nós aqui na pediatria, como, a não ser que eu acredito que quem está fazendo pediatria não vai fazer anestesia. Enfim, vai ter um anestesista fazendo isso. Então, vamos partir do princípio que a obrigação de vocês sempre de meio, onde o fator de diligência é fundamental. Tá? A responsabilidade subjetiva e objetiva, toma cuidado com uma coisa. Enquanto você for pessoa física, pediatra de consultório, pessoa física, você tem CPF, a sua responsabilidade, em tese, é sempre subjetiva. Na hora que você se juntar com 3 ou 4 colegas e montar uma clínica de pediatria com CNPJ, agora você não é mais pessoa física, você é pessoa jurídica, em tese, a sua responsabilidade é objetiva. A lei entende que o profissional, pessoa física, exerce a responsabilidade, está sujeito à responsabilidade subjetiva. A associação de profissionais numa pessoa jurídica
eles estão sujeitos à responsabilidade objetiva. É importante ter essa diferença na cabeça. Tá? Indo um pouco mais adiante, no item seguinte, iatrogenia, todos nós sabemos o que é, e o mundo do direito entende iatrogenia de uma forma diferente da nossa e até bastante benéfica para nós médicos. Por quê? No mundo do direito, entende-se que a iatrogenia, de um modo geral, ela é não punível. Ou seja, o entendimento dos tribunais é o médico, tentando fazer o melhor possível, causa um mal menor. Esse mal menor, em tese, está desculpado. Então, geralmente, a iatrogenia não gera culpa para o médico. Okay? E eu acho isso um ponto muito interessante, muito discutível. E aqui, entre nós, eu posso dizer o seguinte, para ficar na pediatria. Todo mundo já deve ter ouvido falar na talidomida. Né? A talidomida foi dada na década de 50, tinha indicação para hiperenese gravídica e gerou lesões teratológicas terríveis. Aquilo foi iatrogenia, porque ninguém sabia. Hoje, acho que vocês vão concordar comigo, que dar talidomida para uma grávida hoje não é iatrogenia não, meu amigo, é erro grave. É diferente. Tá? Hoje, a iatrogenia para grávida se usa a talidomida em outras indicações, em ansenias, ela tem um efeito bom. Agora, dar talidomida para uma grávida hoje em dia, para mim, isso não é lesão iatrogênica, isso é erro grave e erro grosseiro. Mas o direito, nesse aspecto, ele considera que a iatrogenia médica, ela geralmente é não punível. Perda da chance é uma coisa interessantíssima, que eu sugiro que vocês tentem ler alguma coisa, se aparecer, se me perguntarem depois eu posso mandar um pouco mais de informação sobre isso. Mas basicamente é o seguinte, imagina que eu fui pneumologista, ok. Imagina que o paciente vem ao meu consultório hoje, pela história clínica, pelo exame físico, por tudo, eu já sei que ele tem uma pneumonia na base do pulmão direito. Beleza. Eu faço a prescrição, digo para ele, deixa eu ver essa chapa que você trouxe. A chapa é a última coisa que eu sempre olhava. Primeiro eu vou conversar, vou examinar, vou tocar, vou ouvir o paciente. Aí quando ele me mostra a chapa, eu vejo, está comprovado, está lá, tem uma pneumonia. Eu faço a prescrição, pneumonia tranquila, pode ficar em casa, eu falo, olha, vai para casa, toma isso aqui, faço uma prescrição para ele. No 10º dia, eu vou querer que você radiografe de novo, só para comprovar que está limpo. No 10º dia, ele radiografa aquele pulmão, mais um tempinho depois ele volta no consultório, me traz a radiografia com 10 dias de evolução, limpou o pulmão, eu sou um médico bom, eu entendo de pulmão, dá licença, ótimo. Aquela pneumonia no pulmão direito sumiu. 1 ano e meio depois, um oficial de justiça entra no meu consultório e eu estou tomando um belo de um processo porque eu não vi um nódulo pulmonar solitário no pulmão esquerdo. Vou repetir. Aquela pneumonia na base direita ficou tratada, sumiu, não deu sequela, não deu nada. 1 ano e meio depois, eu tomo um processo porque o paciente tem um nódulo pulmonar solitário no pulmão esquerdo e eu não vi. E o advogado dele vai alegar perda da chance. Porque eu não vi um nódulo pulmonar solitário no pulmão esquerdo, aquele paciente teria ou perdeu a chance de uma melhor oportunidade, uma cura ou uma melhor sobrevida. Essa teoria, logo que apareceu, eu achei que ela não se aplicava em medicina. Depois, estudando, achei que aplicava. Depois, lendo mais coisa, hoje eu estou na dúvida, hoje eu acho que não se aplica. Mas o que eu acho não tem importância. Tem importância que os juízes e tribunais acham. Então, os juízes e tribunais acham que a perda da chance é real, existe, e isso deve ser checado e, eventualmente, punir o médico que provocou, que permitiu que o paciente perdesse a chance. Isso, em bom português, significa o seguinte, meu amigo, daqui para frente você tem que examinar o paciente com uma atenção bárbara. Tem que ouvir o paciente integralmente, examinar o paciente com uma atenção bárbara. Porque se você deixar de ver alguma coisa, você está arriscado a mais tarde tomar um processo por perda da chance. Então, é preciso estar muito alerta hoje em dia com essa teoria. Tá? Prontuário, todo mundo
tem preocupação com o prontuário. Não vou entrar em detalhe técnico de prontuário eletrônico, nível de segurança, NS2, não é isso. Okay? O que é muito importante do prontuário aqui para mim é o seguinte, vamos lá, prontuário é um documento que pertence ao paciente, responsabilidade do médico ou do hospital. Clínica ou hospital que perde o prontuário já perdeu a causa. Quando o paciente entra com uma ação contra o hospital, se o prontuário não for localizado, já perdeu a causa, o hospital. Porque as alegações, a defesa estaria sendo feita no prontuário. O prontuário é a mais importante peça de defesa. Você não sabe o desespero que dá quando pega um prontuário para fazer a defesa de um médico e não se consegue ler o que ele escreveu lá. Olha que no Código de Ética Médica diz que é vedado ao médico escrever de forma ilegível. Então, vamos procurar escrever da melhor maneira possível no prontuário. Evita a sigla, evita MDN. Né? Então, é interessante. Você vai fazer evolução, escreve lá, paciente bem, lote, abdômen, indolor, MDN, panturrilha. Escreve. Tem que escrever as coisas, tem que escrever no prontuário. A gente pega prontuário que não tem nada escrito, tem uma pobreza extraordinária. O prontuário é a grande peça de defesa do médico quando ele é processado na justiça e no CREMERGE. Então, é fundamental escrever legível, escrever tudo. Às vezes, você pega um prontuário para tentar extrair dali como é que eu vou comprovar que esse médico atendeu bem, como é que eu vou comprovar até que a paciente sabia o que estava acontecendo. No caso de vocês, como são crianças, tem que falar escreve a evolução da criança, mas escreve também se você deu uma orientação para a mãe da criança, escreve. No dia de hoje, conversei com a mãe da criança, expliquei isso assim, ela entendeu. Você está preparando, você está criando uma situação. Às vezes não é nem para você, às vezes é para um colega. Às vezes um colega vai ser processado e no prontuário tem uma informação que você, pediatra, escreveu que ajuda a fazer uma defesa do cirurgião que está sendo culpado pela cirurgia, depois foi para a cirurgia pediátrica. Enfim, nós precisamos escrever mais, escrever bastante de maneira muito. Então, alguém está com o microfone aberto, é um barulho muito grande. Bom. Quanto tempo guardar prontuário? Na dúvida, 20 anos. Existe uma lei que fala nisso. Tá? Guarda-se prontuário por 20 anos a partir do último registro. Não é do início do prontuário. A contar do último lançamento que você fez nele. Então, guarda por 20 anos. Tem algumas exceções em pediatria, tem algumas... Ok. Existem normas que diminuem o prazo, digamos assim, de exigência de prontuário, mas essas normas, de modo geral, essas normas são de Conselho de Medicina, quando há uma lei, que a lei se sobrepõe ao Conselho, e essa lei deixa claro que escritos devem ser preservados por até 20 anos após a última mensagem ou o último texto que foi ali anexado. Alta pedida é uma coisa que eu acho interessante, eu botei entre aspas por isso. Eu não consigo imaginar alta pedido. Para mim, alta pedido não existe. Para mim é muito simples. Ou o paciente está em condições de alta, eu dou alta para ele, ou ele não está em condições de alta. Quando o paciente chega para mim e fala, eu quero ir embora, eu não quero ficar, tudo bem, eu não posso algemar o paciente. Eu não posso manter o paciente dopado. Agora, eu escrevo no prontuário. Eu escrevo, não tem indicação para alta. Mas eu não fico, eu quero ir embora. Tudo bem, eu escrevo o quadro todo, oriento, digo os riscos que ele está correndo por ir embora do hospital, e eu digo, isso é evasão. Você está indo embora do hospital contra a minha orientação. A responsabilidade é sua. Paciente disso, se liga numa coisa. Sempre que se envolve criança, criança é um problema. Porque criança não tem tanta autonomia assim. Né? Que um adulto queira se colocar em risco, tudo bem. Ele não tem o direito. O pátrio poder não dá o direito ao adulto de botar a criança em risco. Aqui o exemplo da transfusão de sangue. Se um adulto testemunha de Jeová diga que não quer ser transfundido, se você não transfundir, isso não vai te dar problema maior. Ainda que esse paciente venha a óbito, você pode tomar um processo por omissão de socorro? Em tese, pode. Mas eu já vi processos desse tipo em que o médico não transfundiu o maior de idade foi a óbito e o médico foi inocentado porque ele respeitou o direito de
exercer a religião, respeitou a autonomia do paciente, respeitou a liberdade religiosa do paciente. Então, vai depender do juiz. Um juiz mais moderno, quando você não transfunde o adulto, um juiz com uma cabeça mais aberta, ele vai entender que você respeitou a dignidade dele e não vai te punir. Um juiz com viés um pouco mais conservador poderá entender que você deveria ter transfundido e vai te condenar. Nós vamos brigar, vamos para a segunda instância. Agora, quando é criança, não tem perdão. Quando é criança, o juiz, todos eles partem do princípio que o pai ou a mãe queiram se colocar em risco, eles podem, mas eles não podem colocar menor em risco. Então, tudo que se relaciona com o menor, você tem que denunciar. Violência contra o menor, você vai denunciar. A mãe é contra, mãe e o pai são contra transfusão do menor. Não tem conversa, transfunde o menor. Sinto muito. A coisa de poucos meses saiu uma condenação dos médicos, os médicos foram condenados porque não transfundiram a criança e a criança morreu. Interessante, o pai e a mãe não foram condenados. A mãe chegou a declarar: prefiro ver minha filha morta do que transfundida. Os médicos respeitaram isso e levaram uma pancada. E não aconteceu nada com o pai e com a mãe. Para ver como funciona isso. Tá? Então, autopedido não existe. Eu acho que a criança, quando a mãe insiste que quer levar a criança embora, eu descreveria todos os riscos que a criança está submetida. Tá? Eu ainda tentaria avisar o serviço social, eu faria o possível para dizer: a senhora pode ir embora, mas a criança fica. A criança só vai sair se a senhora conseguir eu vou desobedecer o seu quarto poder. Eu vou denunciar. O serviço social sabe muito bem como fazer isso. Ele sabe aonde procurar, como pedir um socorro, chamar o Ministério Público para que haja uma garantia de segurança desse menor. Ok? Então, questão de gravação de consulta. Perguntam muito isso. Em tese, só pode gravar com consentimento. Se o paciente chega para você e fala: doutor, eu quero gravar a consulta, se você não concorda, você fala: eu não concordo. Ah, mas eu quero gravar. Mas o senhor vai gravar, eu não lhe atendo. Você só está obrigado a atender se for risco de vir a perder a vida. Emergência. Do contrário, não. Tá? Da mesma maneira, você, médico, não pode gravar a consulta sem o consentimento do paciente. Então, o jogo tem que ser aberto. É comum, sobretudo o paciente que tem uma dificuldade de entendimento ou um nível baixo de escolaridade, é comum de falar: eu posso gravar a consulta para depois ouvir, por exemplo, como é que eu vou tomar o remédio, que hora eu tomo o remédio, se tem dificuldade para ler ou não entende a letra do médico. Então, algumas gravações com o critério de informação pode ser aceito, você pode concordar. Mas lembre-se, o paciente só pode gravar a consulta com o teu consentimento. Fora disso, a gravação é ilegal. Tá? Esse TM que eu botei, a telemedicina, e o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos um pouco adiante, porque esses dois tópicos estão muito em voga agora. Vamos deixar mais para daqui a pouquinho. Passa o próximo slide, por favor. Tá. Renato. Sim. Renato, temos 25 minutos. Já passaram 25, é isso? Sim, sim. Ou 20? 25. 25, ok, obrigado. Vamos lá. Sobre o termo de consentimento informado, esses 3 termos aí. O mais claro possível a compreensão. Não usa linguagem técnica. Tá? Não vai dizer para uma mãe de baixo nível ou um pai de baixo nível de compreensão que é para pegar aquele negocinho ali e fazer a introdução via intrarretal. É um supositório. Dizer: minha senhora, só que vai botar no fiofó do seu filho. Ela vai entender. Então, não usa linguagem rebuscada. Usa linguagem clara ao grau de compreensão do paciente. Termo de consentimento. Tem que ter 2 testemunhas. De preferência, a testemunha do paciente. Tá? Se não tiver testemunha do paciente, paciência. Aí você bota a testemunha sua, um colega de trabalho, um outro médico, enfermeiro, alguém. Tá? Descreve tudo sem eufemismo. Se o paciente vai ser submetido a um procedimento de risco, coloque todos os riscos possíveis, porque se você não descrever e acontecer alguma coisa que não estava prevista no termo de consentimento, você vai ter problema. Tá? Customiza. Customiza quer dizer, faça o termo mais individualizado possível para aquele paciente. Tá? É muito comum, sociedade médica tem... os termos, de modo geral, se usa mais em procedimentos cirúrgicos. Né? Quando é que eu devo usar o termo? Em todos os procedimentos cirúrgicos não se discute. Em procedimento clínico de risco. Você vai fazer uma urografia numa criança,
Tem que ter tempo de consentimento. Você vai injetar um contraste na veia dele, ele pode ter algum problema com contraste. Isso é um exemplo. Tá? O que eu falo de customizar o termo não pode ser tipo igual para todo mundo, que parece termo de adesão. A gente chama de termo de adesão aquele tipo de termo ao qual você adere, você não muda cláusula nenhuma. Você vai comprar um celular, entra na loja da operadora e compra o celular. A vendedora já te traz o termo pronto, você não muda uma vírgula naquele termo. É um termo de adesão, você adere ao termo. Pois bem, quando você faz um termo de consentimento igual para todo mundo, que é o famoso assina aqui, não perturba, os tribunais desqualificam esse termo, porque ele está genérico demais. Tá? E fundamental, eu ponho sempre data da entrega e data da devolução. Então, hoje é quarta-feira, dia 29, eu faço o termo e boto lá a data da entrega, 29 de julho, entrego para a mãe ou para o pai e digo, leva para casa, me traz na segunda-feira. Se essa pessoa falar, não, já me convenceu, vou assinar agora, negativo. Leva para casa, me traz na segunda-feira que vem, segunda-feira que dia 3, me traz no dia 3. E quando me trouxer no dia 3, eu vou botar assim, data da devolução, 3 de agosto. Eu acabei de tirar a chance do advogado dessa família vir dizer depois que eu coagi o paciente, não dei tempo para pensar, ele mal pôde ler aquilo e assinou direto. Como não teve tempo para pensar, entreguei 29 de julho, me trouxe de volta em 3 de agosto, está maluco? Tem 5, 6 dias, inclusive fim de semana inteiro. Então, pelo amor de Deus, bota a data da entrega, deixa passar 3, 4 dias, 5 dias, data da devolução. Ok? Próximo, por favor. Próximo. Tá. Evitando o problema. Então, o primeiro conceito é a escuta ativa. Como é que eu evito o problema, tanto no tribunal quanto no CREMERS, na minha vida profissional? Eu chamo de escuta ativa aquela escuta em que eu realmente escuto o que você está me falando. Quando você está conversando comigo, eu estou pensando, como é que o Gabigol chutou aquela bola para fora, eu não estou te ouvindo. Quando você fala comigo, eu estou pensando num problema meu, da minha mulher, do meu filho, eu não estou te ouvindo. A escuta ativa é um conceito em que eu te ouço com o cérebro e com o coração. Eu realmente me desligo de todos os pré-conceitos e eu te ouço integralmente. Quando você está falando e eu já estou preparando a resposta, eu não estou te ouvindo. Tá? Então, escuta ativa é uma coisa que algumas pessoas nascem com ela, tem uma facilidade extrema de ouvir, tem uma boa escuta. Se você não tem uma boa escuta, não precisa entrar em pânico, isso pode ser treinado. Você se educa e aprende a ouvir, controla a sua ansiedade e aprende a ouvir as pessoas. Tá? Os famosos 16 segundos são estatísticas que mostram que médicos, de um modo geral, interrompem a anamnese com 16 segundos. É mais ou menos assim. De novo, lá na minha pneumologia. Pois não, dona Maria, o que trouxe a senhora aqui hoje? Ela falou, doutor, eu estava na semana passada com uma febrezinha, e aí deu uma tosse, eu senti uma dorzinha, não sei o quê. Com 16 segundos, eu já entro atropelando o relato dela e dirigindo, porque eu já estou achando que sei que ela tem. Cuidado com isso. É muito comum, isso é estatístico. Né? Médicos costumam interromper a anamnese com 14, 15, 16 segundos. Temos que ouvir mais o paciente. Tem uma frase maravilhosa do Osler, que é uma referência, praticamente é o pai da clínica médica moderna, que é: ouça o seu paciente, ele está te contando o diagnóstico. Tem que ouvir o paciente. Tá? A consideração positiva incondicionada é aquela que eu nunca te vi, mas já gostei de você de cara. Não quero saber se você é botafoguense, tricolor ou vascaíno, te atendo com o maior carinho, com o maior te escuto, com o maior amor, com a maior atenção, com tudo. Consideração positiva incondicionada eu me livro de qualquer ideia preconcebida, é o famoso nunca te vi, mas já gostei de você, já te aceitei. Tá? Empatia, todo mundo sabe o que é, empatia não se aprende, mas se esquece. E isso tem me assustado muito. Pessoal mais novo que está com todo o gás, R1, R2, R3, cheio de empatia. Às vezes você vê médico com 10, 15, 20, 30 anos formado que parece que vão perdendo essa empatia. É uma pena. Parece que vão perdendo uma certa sensibilidade ou vão se embrutecendo um pouco. Então, eu espero que vocês não se esqueçam da empatia. Próximo, por favor. Próximo. Oi, isso. Tá?
escuta empática ou empatia, eu falo de brincadeira, olha só, ei, pode parar. Atender bem está incluído na consulta. Você não vai atender em 3 minutos, 5 minutos. Não. Atender bem faz parte do tratamento. Tá? E na comunicação empática, eu compartilho com o paciente do ponto de vista dele. Quando eu faço as coisas do meu ponto de vista, eu chamo de auto-onfaloscopia, aquela que eu olho para o meu umbigo é o centro do mundo, meu umbigo é que determina as coisas. Não dá. Na comunicação empática, eu compartilho do ponto de vista do paciente. E aí, próximo, por favor. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou estourar o tempo, porque esse vídeo é um vídeo bacana. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Ou, eu não sei, se a gente passar de 40 minutos tem problema? Eu não sei se tem tempo. Não tem problema, não. Tá, vamos ver esse vídeo. Então, eu já deixei pronto, já baixei na internet. É só clicar embaixo, tem uma flechinha. Isso, beleza. Bota som, por favor, para todo mundo ouvir. Eu, por exemplo, estou sem som. Tá com som, doutor? Não, para mim não. Não sei para os outros. Aqui comigo tá aparecendo som. Eu já baixei o vídeo e o som, isso. Se não tiver som, paciência. O pessoal lê a legenda. É pena que tem um fundo musical. Eu tô escutando. Acho que ele não compartilha o som, só compartilha só o vídeo, doutor. Tudo bem, tudo bem.
Pode passar o seguinte, por favor. Slide seguinte. Vocês viram, espero que tenham gostado, foi o vídeo da empatia de Cleveland. Tá? A regra de ouro, a regra de $1 milhão é ter a melhor relação possível com o paciente. Há uma série de artigos que mostram que, diante de um erro de pequena intensidade, quando a relação médico-paciente é boa, a família não te processa. E, ao contrário, quando a relação médico-paciente é ruim, ao menor errinho, você vai ser processado. Tá? Então, é fundamental ter a melhor relação possível com o paciente. Prontuário, eu já falei, eu digo brincadeira que o prontuário é jogo do bicho, vale o que está escrito. O que você escreve no prontuário, em tese, é tido como verdade. O prontuário pode até não te salvar, mas se ele for muito pobre, muito mal, com poucos elementos, aumenta a possibilidade de ser condenado. O próximo, por favor. Próximo slide. Tá. Você precisa conhecer profundamente o Código de Ética Médica. É inaceitável você não conhecer o código da sua profissão. Tá? Eu tenho visto vários processos, o médico é processado porque ele não respeita as decisões do CREMERG, do Código de Ética Médica. Tá? Então, gasta um tempo, investe, baixa na internet, se você não tiver. É preciso ler o Código de Ética Médica, não precisa decorar. Eu não sei de cor, eu não decoro. Mas tem que ler o Código de Ética Médica e entender o que está escrito ali, não tem nenhuma dificuldade para isso. O Código de Defesa do Consumidor valeria a pena dar uma passada de olho, uma sexta. Agora, aproveita a pandemia, que não dá para sair de casa mesmo, pega o Código de Defesa do Consumidor e dá uma lida. Você vai ficar impressionado de ver que você não é mais médico, você é fornecedor de serviço. E o paciente não é mais paciente, o paciente agora é cliente, é consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, o código não foi feito para defender médico. Então, precisa tomar cuidado e dar uma lida no Código de Defesa do Consumidor. É bom conhecer alguns artigos. A Constituição CRFB, Constituição da República Federativa do Brasil de 88, dá uma lida no artigo 5º, é o artigo dos direitos sociais, direitos da cidadania. E o artigo 196 e seguintes são os artigos da saúde. Okay? No Código Civil, que é o CC, o artigo 186, 187 e 927 e seguintes são artigos que falam sobre erro e dano. Você não pode se defender alegando que não conhecia a lei. Então, gasta um tempinho, você precisa ter uma noção disso, cara. Não é só saber medicina, né? Vamos dizer aquele espanhol, todo médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Então, o mundo moderno hoje é um pouco mais exigente. Tem que ter alguma noção de alguma coisa, senão você vira alvo fácil. Próximo, por favor. Concluindo, medicina hoje é atividade de alto risco, você tem que conhecer os códigos, tem que ter a melhor relação possível com o paciente, tem que escrever tudo escreve, bota no prontuário. Tá? Tenha um termo de consentimento informado, ou tenha um termo de tomada de decisão compartilhada, ou um termo de conduta após procedimento, customizado, enfim, você tem que estar documentado, tem que escrever tudo. Me lembro, eu já fui presidente de centro de estudo, eu trabalhei no Cardoso Fonte praticamente minha vida toda. Minha última função lá, eu era coordenador da residência médica, todas as residências, e nunca esqueci quando um R2 de urologia chegou para mim e fez um comentário. Puxa, doutor, aquele paciente lá está me dando uma tristeza danada, a metástase está comendo solta. Eu falei, mas como está comendo solta? Porque não dá para fazer o ultrassom, porque a sonda foi para o concerto, já tem 6 meses e a sonda não volta. Eu só fiz uma pergunta para ele. Você escreveu isso no prontuário? Eu não. Por que eu vou escrever para ele? Você vai escrever no prontuário que você indicou ultrassom para estadiamento do tumor, não foi possível fazer, porque a sonda está quebrada, foi para o concerto, tem 6 meses, não voltou. Resposta do residente. Se eu escrever isso, o chefe do serviço vai comer o meu fígado. Eu falei, não vai não. Você vai escrever isso porque você não sabe o dia de amanhã. E você não sabe se daqui a 2 ou 3 ou 4 anos vai vir um processo, porque isso vai dar um óbito, possivelmente, e pode haver um processo, e você vai ter que explicar diante do tribunal por que o senhor não pediu ultrassom? Aí você vai dizer, eu lembro que naquela época a sonda está quebrada. O senhor lembra, doutor? O senhor escreveu isso? Não. Não botou no prontuário? Não.
Ah, se o senhor não escreveu, a sonda não estava quebrada, doutor. Então não tem conversa, tem que escrever. Não é problema seu. Você é residente, tem que fazer um atendimento. Não tenho condição de fazer atendimento porque está faltando isso. Escreve. Ah, mas o chefe de serviço não vai gostar. Não, o chefe de serviço vai endossar e vai dizer: encaminhei o pedido da direção do hospital. Pode até atenuar. A direção, infelizmente, não conseguiu dar a solução. Trata em bom português de tira o seu da reta. Conversa com o seu chefe de serviço, tira o seu e do chefe de serviço da reta. Todo português claro, castiço, para todo mundo entender. Escreva. O diretor-geral do hospital, ele vai ter que explicar por que a sonda não voltou em 6 meses, ou por que está faltando isso ou aquilo. Mas trata de escrever para preparar a tua defesa. Faça o seguinte, por favor. O próximo. Tá. Lembra dos 5 deveres. Dever de cuidar, né? De se aprimorar, respeitar a autonomia, respeitar sigilo, dever de informação. Cumpra os 5 deveres. Ao fazer isso, você já está escapando de processo ético e provavelmente está escapando de processo judicial. Atualize-se, estude sempre. Nunca abandone o paciente. Em hipótese alguma, abandone o paciente. Uma dica prática, o famoso paciente chato. O paciente chato é aquele que está sentado na recepção do teu consultório e está te denegrindo, está falando mal de você, ele está contaminando, ele está limando a tua reputação e os outros estão ouvindo. Esse paciente chato, você faz o seguinte: se você começa a atender às 14 horas, marca com o paciente chato para amanhã às 13. Ele chega 1 hora antes, você atende ele com toda a atenção e manda ele para casa. Acabou de atender, ele vai embora. Tire a chance dele ficar na recepção do teu consultório te denegrindo, porque ele vai contaminar todo mundo. Ok? Mas não abandone esse paciente. E não vá ao tribunal ou ao CREMEST sem advogado. Não estou falando isso porque eu tenho interesse em ser contratado, não é isso. Mas, sobretudo, no tribunal, para você ir sozinho, são situações muito especiais de causa de pequeno valor. Mas pode, tá? Mas no conselho, por exemplo, você, com a maior das boas vontades, pode falar alguma coisa que vai te prejudicar depois. Então, quando você receber um chamado de tribunal ou de conselho, anda rápido, porque tem prazo. Anda rápido com isso. Segundo, procura um advogado da tua confiança. Faça o último, por favor. É um vídeo um pouco menor. Dá para passar o próximo? Não, isso aqui dá uma lida. Não. Volta anterior. Volta anterior, por favor. Desculpa, eu que errei. Isso aí. Dê uma lida nisso, que eu gosto muito disso. Bonito. Gosto muito disso. O último é um trecho de um vídeo. O próximo, por favor. É a mesma coisa. Isso. Clica que já está baixado na internet. Clica aí. Esse é curto. Está com som? É só para mim só, doutor, porque ele só disponibiliza o slide, ele não disponibiliza o áudio. Legenda, ok.
Acho que acabou, doutor. Passa o próximo. Pode passar? O próximo. Obrigado. Era isso. Qual será o seu verso? Agradeço a todos pela atenção. Fico à disposição para responder perguntas. Eu vou tirar aqui da compartilhabilidade, tá, doutor? Pois não, obrigado. Quer que eu deixe um pouquinho aqui para o pessoal anotar o contato do senhor? Pode deixar, não tem problema por mim. Tá, vou deixar um pouquinho então. Parabéns, doutor Renato. Antes de passar para a doutora Mônica Rente, que vai conduzir as perguntas e as discussões, eu quero lhe parabenizar pela sua aula e dizer que estou pensando já no meu verso. Eu tenho vários aqui para pensar, tá? Eu espero que os 48 residentes que nos acompanharam aqui transmitam para os seus colegas para assistirem a nossa videoconferência e dizer uma coisa. Eu sou da Câmara Técnica de Pediatria do CREMERG. E quando chega um processo para a gente, uma das primeiras coisas que a gente olha é associado da SBP, é associado a uma sociedade, é associado a ser, digamos, tem uma subespecialidade, uma outra especialidade. Primeira coisa que a gente olha, se está com uma sociedade. E olhamos todas as anotações do prontuário. Isso é muitíssimo importante. Eu adorei a sua fala final aí, tem que ir lá e escrever no prontuário, porque é o prontuário que é o documento mais importante do paciente. E o residente, às vezes, gosta de levar o prontuário para casa, para deixar bonitinho, para fazer letrinha bonitinha. Residente de pediatria tem esse capricho. Mas o prontuário é um documento do hospital e do paciente, então não pode estar em casa, tá? Então, essa era a minha fala. Eu já vou passar aí para a Mônica. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar com a gente. A sua peste está de braços abertos para todos. E Mônica e Patrícia podem conduzir. Eu já vou me despedindo aqui. Boa noite para todos. Beijo. Tchau. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Renato, queria te agradecer muito você ter aceito o convite, né? Você já tinha nos dado a honra de ir ao Cardoso Fontes falar com os nossos residentes, né? E eu vi o entusiasmo deles. Eu estava aqui falando com a Patrícia. Uma pena que esse encontro não tenha sido presencial, porque se já foi bom, assim, online, assim, vamos deixar os residentes com água na boca, né? Um dia a pandemia vai passar e, se Deus quiser, a gente vai ter o prazer de receber você, né, se você concordar naturalmente, para o encontro presencial, porque realmente é muito contagiante, né? É muito legal, né? E os residentes, de uma forma geral, ficam muito animados. Eu queria sugerir, não sei se você está com a sua câmera aí, para você ligar a sua câmera para as pessoas te conhecerem, né? Talvez alguns não tenham visto. Você está ligada? Não está aparecendo aqui para mim. Tá. Vocês estão vendo? Eu estou vendo você e estou me vendo. Eu estou vendo o doutor. Vocês estão vendo? Doutora Patrícia, sim. Ah, tá. Então, tranquilo, eu já te conheço. Na verdade, eu não estou vendo você, mas tudo bem. Bem, assim, infelizmente, assim, a gente teve alguns problemas na plataforma, né? É uma plataforma nova para a gente, né? A gente não conseguiu habilitar o chat, e também aqui na tela que fica, na coluna que fica na lateral, eu não consigo ver as pessoas todas, né? Eu só consigo ver 8 pessoas. Eu sei que tem muito mais que isso. E a gente tem uma mãozinha ali para levantar a mãozinha. Eu também não consigo ver, até porque eu não vejo todas as pessoas. Então, eu queria saber o que vocês acham. Não sei se tem muitas pessoas com questões, mas assim, que as pessoas falassem, então, né? Uma de cada vez. A gente tem aí um tempo que eu não sei qual seria, Patrícia, nem Renato, assim, qual o tempo que a gente teria para perguntas, mas que as pessoas abrissem seu microfone. Eu não penso assim em outra solução. O que você acha, Patrícia? Olha, Mônica, teoricamente a gente tem tempo, sim, não tem um tempo limitado, não. Vai depender dele, se ele tiver disponibilidade. Uhum. Posso. Então, beleza. A questão então, para quem quer falar,
que abra o microfone e faça a pergunta, talvez. Eu só vou precisar aqui, se eu não entender, que uma de vocês duas que estão na tela repitam a pergunta para mim. Qual seria a primeira pergunta? Vamos aguardar. Alguém tem alguma pergunta? Bom, Ativado o microfone das pessoas? A pessoa pode se desmutar e falar, doutor. Hã? é só clicar no microfone. Porque eu acho que alguém tinha tentado perguntar alguma coisa, mas agora você apareceu uma mãozinha levantada no meio da... Uhum. Eu acho que talvez ninguém tenha nada, pelo menos as pessoas agora, talvez tenha sido esclarecido no decorrer da palestra, né? Tá. Pode ser, porque eu vi realmente no meio da... Posso eu fazer uma pergunta? Sim, claro. Os dois vídeos passaram normal, influência normal, ou passaram truncados? Não, passaram normais, só sem som. Sem som, mas tinha Sem legenda som, nos mas dois. normais. Tinha. A legenda tinha tudo, deu para ver direitinho. A imagem saiu num fluxo contínuo, não foi imagem sincronizada? Então tá bom. Não. Tá. Uhum. Sim. Bom, eu acho que não tem perguntas, né, Patrícia? Eu acho que as perguntas surgem à medida que a gente vai precisando delas, né? Também tem isso. Se a gente não tem nada na cabeça. Sim. Né? Uhum. E acabou que foi bem esclarecedor. Eu acho que deu uma diretriz para a gente entender o que tem que fazer. Né? Sim. Você quer encerrar, então? Não, então vamos encerrar. Agradecer muito a sua palestra. Com certeza vai ser chamado outras vezes pela gente. Não se preocupe, não vai se livrar da gente. E aí eu queria encerrar e dizer que essa aula vai ficar gravada no site da Soperj. Que se alguém tiver algum problema, alguma pergunta que não conseguiu fazer agora, de repente manda para a gente, para o seu preceptor, que a gente repassa e tenta responder da melhor maneira possível. Tá. Pode ser? Me dá 3 minutos para falar sobre telemedicina ou LGPD? Bem rápido, bem sintético. Tá? Sim. Okay? Vamos lá. Sobre telemedicina, cuidado com uma coisa. Teleorientação eu dou em casos agudos. Alguém me liga e fala, minha avó está com 22/12 de pressão, o que eu faço? Eu digo, bota um comprimido, basta a língua dela e corre para um pronto-socorro. É um caso agudo, é uma orientação. Isso não é consulta. Tá? Segunda possibilidade de teleorientação. O paciente está em lugar totalmente remoto, a mãe desesperada no lugar remoto, com o filho no colo, não tem nada, não tem posto de saúde, não tem nada. Ela te liga e você dá uma orientação partindo do princípio que alguma orientação é melhor do que nenhuma orientação. Isso não é consulta, isso é orientação. Tá? Então, lugar remoto, local remoto, que não tem nada em volta, ou mesmo um lugar como o Rio de Janeiro, que tem um monte de coisa em volta, não dá tempo do atendimento. É uma urgência, emergência. Isso tudo é teleorientação. Telemonitoramento, é diferente. Telemonitoramento, eu começo a pensar em crônico. Eu não preciso que uma pessoa com uma patologia crônica venha a mim com muita frequência. Eu monitoro a situação dela. Exemplo clássico, um hipertenso. Ele aprende a tirar a pressão com o aparelho digital e eu ligo para ele, ele me fala a pressão dele. Está baixa demais, eu vou alterar a medicação. Está insistentemente alta, vou alterar a medicação. Estou monitorando a pressão dele. Posso monitorar o diabetes de um paciente. Ok? Então, tem que ter bem claro, teleorientação é uma coisa, telemonitoramento é outra coisa. Muito bem. Você vem ao meu consultório, eu te atendo. Você vai para casa, 3, 4 dias depois, aquele exemplo que eu dei da pneumonia, 3, 4 dias depois, eu te ligo. E aí você me fala, olha, eu pergunto, como é que está a febre?
febre continua alta. E a tosse? Ah, não para. Catarro, está igual ao mais escuro. Eu estou monitorando a evolução da sua pneumonia. Então, eu vou trocar essa medicação, talvez, porque eu estou começando a achar que há uma resistência ao antibiótico prescrito. Isso é um monitoramento. Vamos inverter agora. Você me liga no 5º, 6º dia e fala, doutor, estou ótima, a febre acabou. Quase que não tuço mais. E quando eu tuço, não sai nada. O senhor mandou tomar um antibiótico 10 dias. Eu estou no 6º dia. Posso parar? Vou dizer, não, quero que você cumpra os 10 dias. Está entendendo a diferença? Quase sempre na teleorientação, você toma iniciativa, me liga e pede alguma coisa. Nada impede que eu também tome iniciativa para te orientar. Mas, de um modo geral, a teleorientação, você tem uma dúvida, porque a consulta houve há 4 dias atrás, ou 5 ou 6. Aí você me liga para dizer que está melhorando e o que você faz? Eu te oriento. Quando eu te oriento, isso não é teleconsulta, isso é teleorientação. Por que eu estou te falando isso? Porque agora está todo mundo enlouquecido com a teleconsulta. Então, é preciso um cuidado muito grande. Quando você pega o telefone e liga para uma mãe ou para um pai, ou quando uma mãe ou um pai te ligam pedindo uma orientação, muito cuidado com o que você fala. Porque se você não conhece o paciente, aí eu entendo que você não tem condição de falar nada. É um risco muito grande. Uma febrezinha com uma dorzinha de cabeça pode ser uma coisa boba ou pode ser o início de uma coisa catastrófica, nós sabemos disso. Então, se o paciente é desconhecido, você nunca viu ele antes, não tem condição. Você vai dizer o seguinte, venha ao meu consultório, ou então vá a um posto de saúde, ou então, né? Okay? Então, paciente desconhecido, nem pensar em orientar ou monitorar por telefone. Você nunca viu aquele paciente antes. Paciente teu que você conhece, você pode se arriscar a dar uma orientação, aí é muito tênue a linha, aonde está o risco, aonde você ultrapassa essa linha e acaba cometendo um erro, porque não houve exame físico. Se você tivesse examinado aquele paciente, escutado, palpado, talvez você não errasse. Então, toma cuidado com isso na telemedicina hoje, por quê? Porque o governo liberou a teleconsulta, que o Conselho Federal de Medicina não liberou. O Conselho Federal de Medicina liberou a teleorientação, o telemonitoramento e a conversa entre um médico e outro para tentar esclarecer uma dúvida, que o Conselho Federal de Medicina chamou de teleinterconsulta. Mas o CFM não liberou teleconsulta, mas a lei está liberando. Na medida que você se arrisca a fazer uma consulta por telefone, eu teria extremo cuidado antes de falar alguma coisa para um leigo. Até porque o leigo não tem a menor ideia do risco que está correndo. Talvez se ele me falasse uma coisa, talvez eu acertasse o diagnóstico, mas ele até por não saber nada, ele pode ocultar uma informação que seria importante para mim. Feito? Beleza. Lei Geral de Proteção de Dados. Vai no Google, digita LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei vem aí, já era para ter entrado em vigor, deve entrar em vigor em maio que vem. Qual é o teu cuidado? Na medida em que você desrespeitar o sigilo, tem multa de 50 mil pratinhas. As multas são altas. Mas se fixa numa coisa. Existem 3 tipos de dados. Dados pessoais. Nome, identidade, dados pessoais. Existem dados pessoais sensíveis, que é orientação sexual, credo religioso, orientação política, são chamados dados sensíveis. Existem dados anonimizados. Quando você transmite dados pessoais ou dados pessoais sensíveis, você está obrigado a pedir o consentimento prévio do paciente. Quando eu digo que pedir consentimento sempre não faz sentido, porque há 40 anos... Quanto está dando o peso da Ana Luísa aí? Perdão? Subiu a imagem. Acho que alguém está com o microfone aberto. Não sei se tem muito tempo em casa ela. Deixa eu ver aqui. Não, foi não, pessoal. Posso já achei, já. Posso continuar? Quando você lê a Lei Geral de Proteção de Dados e quando você lê as normas de telemedicina de diversos conselhos regionais, a lei diz que tem que ter o consentimento informado prévio do paciente antes de transmitir
informação. A vida inteira nós médicos fizemos isso. Aí vem a pergunta, será que nós desrespeitamos a lei a vida inteira? Não. O que acontece é que quando eu pego o telefone, imagina que eu pego o telefone e ligo para um médico, eu sou um generalista, eu ligo para um grande especialista, um amigo meu que eu confio, tem mais experiência e conhecimento do que eu. Eu viro e digo assim, ô fulano, eu estou com o caso de um paciente masculino, branco, 50 anos, fumante, hipertenso e com dor no hemitórax direito. Vamos lá. Masculino, branco, 50 anos, fumante, hipertenso, com dor no hemitórax direito, nesse momento, no Brasil, deve ter 30 mil, se não tiver 50 mil pessoas. Então, desculpe, que maluquice é essa de ter que pedir consentimento informado se nem o paciente sabe que eu estou falando dele? As pessoas não leram a lei. O artigo 12 dessa lei diz que dados anonimizados não são considerados como dados pessoais sensíveis para efeito da lei. Quer dizer o seguinte, se eu vou transmitir dados que não permitem, não há a menor chance do paciente saber que eu estou falando dele, não tem sentido pedir consentimento informado dele antes. Nem ele sabe que eu estou falando dele. Acho que isso é tão claro que eu acho até interessante. Acho um espanto ter que explicar isso. Agora, se eu falar, olha, é um jogador de futebol, joga na ponta esquerda de um time do Rio de Janeiro, foi campeão e faz muito gol. Opa, peraí, eu tô revelando que deve ser o Bruno Henrique. Aí não pode, porque está fácil identificar quem é. O dado anonimizado é aquele que não permite identificar de quem eu estou falando, ou só permitiria à custa de muito custo, muita despesa financeira, ou de tecnologia para reverter aquela anonimização. Trocando em miúdo, transmita dados quando você quiser, mas coloque os dados anonimizados. Não vá fazer aquela bobagem que fizeram há anos atrás, pegar o exame da mulher do Lula e botaram, e todo mundo viu que era a mulher do Lula. Então, não faça isso. Quando você vai transmitir dados de um paciente, não permita que o paciente seja identificado, por favor. Se for impossível, se o paciente tiver que ser identificado, então você tem que pedir o consentimento informado antes. E a última coisa, que é o que um pediatra amigo meu fala. O pediatra amigo meu disse que estava com vontade na delegacia policial registrar um boletim de ocorrência que ele não é pedófilo. Porque o que tem de mãe mandando fotografia de partes sexuais do pimpolho ou da pimpolha, surgiu uma bolinha no pipio dele, tem uma brotoejinha na perereca dela. E ele dizia, pelo amor de Deus, não me mande fotos íntimas dos seus filhos, porque eu vou ser preso como pedófilo, vão achar que eu sou um tarado sexual ou infantil. Então tem que avisar para essas mães, não me mande fotografia de partes sexuais de seus filhos, venha ao meu consultório. Era isso. Obrigado. Posso então perguntar alguma coisa para aproveitar? Pode. Uma dúvida, eu fiquei pensando agora, em relação à gravação. Você só pode gravar a consulta com a sua permissão. Mas e se o paciente gravar sem você perceber, onde vai estar escrito que você não permitiu? A gravação é clandestina, você não está escrito. Repare só, você nem soube, você foi gravado de supetão, tá? Ok? A lei de um modo geral, ela só aceita gravação, okay, no direito do trabalho para comprovar assédio sexual, aquele caso clássico da funcionária que tem que fazer o teste do sofá, senão ela não ganha promoção. Aí tem que ser escondido, claro. Aí ela grava clandestinamente o assédio moral ou o assédio sexual do chefe e a justiça aceita. Porque fora disso, praticamente, gravações só são aceitas quando está explícito. Estou gravando, a paciente me pediu a minha permissão, eu estou de acordo, você vai dizer, olha, eu quero gravar, a senhora concorda? Concordo, tem que ser assim, tem que perguntar, e as duas partes, o paciente e o médico, ou a mãe do paciente, o paciente é menor, os pais do paciente, no caso, tem que estar explícito, sei que está sendo gravado, estou de acordo, porque se eu não disser que estou de acordo, a gravação clandestina não tem valor legal, Tá, exceto os casos de assédio sexual, assédio moral. Perfeito. Obrigada.
Nada. Então, acho que a gente pode encerrar agora. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada de novo e vamos nos despedir agora, tá bom? Obrigada, Mônica, também pela ajuda e todo mundo. Diego, todo mundo. Agradeço muito, fico à disposição. Que se quiserem, se aparecerem perguntas, quiserem encaminhar por e-mail, pode deixar. Alguma coisa, entre em contato. Eu agradeço muito, mais uma vez, obrigado. Eu vou encerrar aqui, então, a gravação, tá bom, doutores? Tá bom, Muito obrigada, obrigado, Diego. doutor. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, Renato. Obrigado, boa noite. Boa noite.